Aula no canal do professor Evanildo. Este é o meu contato via WhatsApp, 31 DDD de Belo Horizonte, 986044429, o meu telefone. Casos de dúvidas, querem encaminhar dúvidas, encaminhe dúvidas para o e-mail do professor Evanildo, que o e-mail é evanildotnqi@yahoo.com.br. Minha página no Facebook, Evanildo Evangelista Gonzaga. Acessem esta videoaula e as demais videoaulas no canal do professor Evanildo Evangelista Gonzaga. Este canal no YouTube tem o intuito de desenvolver videoaulas para disciplinas de gestão e de gerenciamento para cursos técnicos, além de outras sugestões encaminhadas pelos alunos. Vamos fazer correção também em videoaulas de provas do Coltec, Cefet-MG, de Minas Gerais, Senai de Minas Gerais, Colégio Militar de Belo Horizonte e nível nacional, o Enem. Vamos fazer a correção nessa videoaula da prova do Processo Seletivo Unificado, segundo semestre de 2016, PSU Aprendizagem, prova que aconteceu às 9 horas da manhã. Como é que funcionam as provas do Senai? As primeiras 15 perguntas são de língua portuguesa. Então, até a questão número 15, língua portuguesa. Da questão 16 até a questão 30, questão de matemática. Vamos fazer as correções das questões de matemática. Nessa videoaula faremos a correção da questão 17 da prova para o PSU Aprendizagem Senai de Minas Gerais, que aconteceu às 9 horas da manhã. Muito bem, questão 17. Sendo as retas RS paralelas, retas RS que são paralelas. Quais são essas retas RS? Faltou colocar aqui. São essas duas retas que são paralelas. Então, ou seja, quer dizer que as retas paralelas elas nunca se encontram. Então, elas nunca se encontrarão, tá? Mas observe que nós temos aqui uma reta transversal que cortou as duas retas paralelas. Então, nós falamos que são duas retas paralelas cortadas por uma mesma transversal. E aí, se você for analisar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos, tá? Muito bem. Determine o valor de y. Então, está querendo achar y aqui. E tem as 4 alternativas. Muito bem. Antes de resolver o exercício, é importante observar alguns conceitos. Então, Vamos observar esses conceitos de retas paralelas cortadas por uma mesma transversal. É aquilo que eu falei. Duas retas paralelas cortadas por uma mesma transversal. Nós temos a formação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos, tá? Fazendo análise somente da parte de cima. Observe esse ponto aqui, eu chamo esse ponto de vértice, tá? É o ponto comum aos 4 ângulos. Mas como é que nós observamos isso e desenvolvemos isso no exercício, tá? De retas paralelas cortadas por uma mesma transversal? Eu falo que os ângulos opostos pelo vértice, então esse e esse, são congruentes, ou seja, são iguais. Então B é igual a D e D é igual a B. Da mesma forma que A é igual a C e C é igual a A. E aí isso acontece também na parte de baixo. Nós temos o vértice e esses dois aqui são opostos pelo vértice. Então eles são congruentes e são iguais. Da mesma forma que E e G são congruentes, são iguais. Foi o que eu coloquei aqui o termo, tá? Então quer dizer o quê? Que o ângulo A é igual a C. Da mesma forma que B é igual a D. Da mesma forma que E é igual a G. Da mesma forma que F é igual a H. Isso ajuda no exercício? Sim, se você lembrar nesse caso, isso vai ficar legal. Por que isso vai ficar legal? Tá? Porque, por exemplo, vamos supor que tivesse aqui um valor. Aí era só igualar, ou seja, y é igual a isso aqui. Não tem valor, então eu falo que y é igual a y. Este ângulo é igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Da mesma forma que este é igual a este. Tranquilo? Muito bem. Continuando a explicação. E os ângulos podem ser correspondentes. Como é que é a questão do ângulo correspondente? Um ângulo da parte de cima ele vai ser igual a algum ângulo da parte de baixo. Então ele é correspondente com quem? Com a mesma posição. Então este é correspondente desse, então eles são congruentes, eles são iguais, tá? E observe o seguinte, então A vai ser igual a E, que está na mesma posição, B vai ser igual a F, esse é igual a F, da mesma forma que G está aqui, vai ser igual a C, ou C é igual a G, E o H, que é esse aqui, vai ser igual a D. Isso ajuda na resolução do exercício? Lógico que ajuda, Então se você lembrar também vai ser sensacional na hora de resolver. Então quer dizer o quê? Este ângulo ele vai ser igual a esse aqui em cima.
Aí matou a charada. Por que matou a charada, né? Porque se esse ângulo é igual a esse, eu posso falar que esse também vai ser igual a esse aqui embaixo. E aí? E aí que, se observar, tanto aqui quanto aqui, nós temos o quê? O vértice. E os ângulos que são opostos pelo vértice são congruentes, são iguais. Então eu escrevo o que eu falo, né? Por exemplo, se eu escrever aqui, ó, 3x, tá? 3x mais 10, né? Opa, só uma correção, tá? No exercício aqui é menos, tá? Opa, então aqui é menos, viu, gente? Aqui é menos, tá? Então menos, no exercício está menos. Então 3x menos 10, 3x menos 10, vai ser igual a quem? A 2x mais 10, né? Muito bem. 2x mais 10. Muito bem. O que eu faço agora? Ficou fácil para resolver. Olha só, 3x é igual a 3x menos 10 é igual a 2x mais 10, não é isso? Esse 2x passa para o outro lado. Então fica 3x menos 2x, que é igual a menos 10, passa para lá, mais 10 graus, né? Então 3x menos 2x, x, que é igual a 10 mais 10 a 20 graus. Beleza? Muito bem, então achamos o valor de x, olha que maravilha, facinho, né? Continuando a explicação, tá? Muito bem, o que nós vamos observar agora? Né? Vou falar agora sobre ângulo raso. O ângulo raso, ele mede quantos graus? 180 graus, é a meia-lua, né? Por exemplo, quem gosta de futebol sabe. Na entrada da grande área tem a meia-lua, faltando a meia-lua, né? Então essa meia-lua tem quantos graus? 180 graus, é a metade de uma circunferência. E aí é muito importante esse conceito aqui, ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, 120 mais 60, 180. Então eu falo que esses ângulos são suplementares. Quer dizer o quê? Que o suplemento do ângulo 60 é 120, porque faltou 120 para chegar aos 180, tá? Então os dois ângulos somados deu 180, eu falo que os ângulos são suplementares. Aí uma coisa muito interessante, né? Quando eu analiso as retas paralelas, eu observo que ele tem três partes. Essas duas aqui que estão para cima, né, estão lá fora, tá? Tá aqui para fora e para fora, eu falo que são externos, né? E o que está aqui dentro eu chamo de interno, tá? Olha que interessante, ângulos alternos internos, né? Quem são os ângulos alternos internos? D, C, E, F. E observa, se eu pegar esse com esse, eu vou ter o que? Esse mais esse, a formação de um ângulo raso, meia-lua. Então esse mais esse é 180, e esse mais esse 180. Então, se eu falar ângulos alternos internos, é esse mais esse e esse mais esse, 180 graus. Como eu posso chamar, em vez de ângulos alternos internos, chamar de ângulos colaterais internos? É só nomenclatura. Este mais esse é igual a 180, como esse mais esse é 180. Como eu posso pegar os ângulos alternos externos, que são os que estão fora? Então esse mais esse também forma 180 graus, da mesma forma que esse mais esse 180. Ou chamá-los de ângulos colaterais externos, né? Que é o que? Esse mais esse igual a 180 e esse mais esse são 180. Então ângulos alternos, ângulos colaterais, se for internos, né, ou externos, né, na hora que eu somo tem que dar quanto? 180 graus. Aí ficou melzinho na chupeta. Por que ficou melzinho na chupeta? Tá? Porque se eu somar este ângulo mais este, 2x mais 10 mais y, como eles são alternos internos, né, eu vou falar o quê? Que eles somados têm que dar um ângulo, são ângulos o quê? Suplementares, você vai dar um ângulo de 180 graus. E aí melzinho na chupeta, 2x mais 10 mais y é igual a 180 graus, né? Ah, mas e aí? Eu tenho duas variáveis. Tem não. Quanto que vale x? 20. Então, 2, que está multiplicando. 2 que multiplica 20, mais 10, mais y, é igual a 180 graus. 2 vezes 20, 40. 40 mais 10 mais y é igual a 180 graus, né? Muito bem. 40 mais 10, 50 graus, mais y é igual a 180 graus.
y vai ser igual a 180, passa para lá os 50, menos 50, y é igual a quanto? 130 graus. Então a alternativa correta, letra A. Né? Então espero ter ajudado. Até uma próxima oportunidade.